Aleluia. É assim que começa esses salmos. Aleluia. E o que significa aleluia? Louvai ao Senhor. Esse salmo, ele descreve Deus de uma maneira maravilhosa, esplêndida. E quando essa semana eu estive relendo ele, olhando alguns pormenores, alguns nuances, e senti-me compelido a vos pregar sobre esse salmo. Eu quero despertar hoje na igreja, despertar no teu coração, amado. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O humanismo, secularismo, o mundanismo, cada dia tenta afastar o homem de Deus, tenta tirar a visão do homem acerca de Deus. Satanás com suas mentiras, com seus enganos, com seus louros, tenta trazer uma imagem errada acerca de Deus. Estamos vivendo em uma sociedade deturpada, onde a filosofia, a sociologia, os conceitos humanos tira a visão correta acerca de Deus. Mas é lógico, você não vai encontrar dentro dos conceitos humanos a definição exata de quem é Deus. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você tem a revelação plena de quem é o Senhor, o Deus que te ama, o Deus que te criou, que te formou e que tem prazer em cuidar de você. O Salmo 147, nos seus 20 versículos que o compõem, é um poema lindo, de uma esplendorosidade muito grande. Talvez não tenha tempo suficiente para explanar todo. Por isso quero sintetizar alguns pontos que eu considerei importantes. Claro, todos são importantes, mas alguns pontos para refletirmos essa noite. O livro de Salmos compõe 150 capítulos. E há uma ideia que Davi escreveu todos eles. Não, Davi não escreveu todos os salmos. Davi só escreveu 73. Moisés escreveu alguns teólogos interpretam que ele escreveu 2, porque Moisés escreveu o Salmo 90 e possivelmente o 91 também. Salomão escreveu 2 salmos, os filhos de Coré. Cerca de 50 salmos é chamado de salmos anônimos. Não temos conhecimento dos seus escritores, mas nada disso tira o brilho e a glória da verdade neles revelada. E esse salmo, em que pela qual fazemos ele como texto base da mensagem, também é um dos salmos anônimos. Não temos aqui o autor identificado, mas podemos perceber que ele foi escrito bem depois dos outros salmos. É apontado que ele foi escrito possivelmente no 5º século antes de Cristo, talvez no período de Neemias. E quero vos abordar e vou vos mostrar nesse salmo a grandeza de Deus. O Deus que você serve, entenda, não é um Deusinho. Há um equívoco muito grande quando nós pregamos e dizemos até mesmo, pastores: olha, dê uma chance para Jesus, venha aceitar Jesus. Não, amados, quem está ganhando uma chance somos nós. É nós que estamos sendo aceitos por eles, apesar de quem somos e do que somos. É Ele que nos aceita com seu amor, com sua graça, com seu perdão, com a sua glória, com a sua majestade. E é isso que esse salmo traz para nós. O versículo 1 diz: louvai ao Senhor, quer dizer, aleluia! Quão bom é cantar louvores ao nosso Deus. Existem muitas coisas boas na vida, e creio que você poderia enumerar várias delas.
Mas o salmista que ele diz que louvar a Deus é algo muito bom. E eu te pergunto, você tem louvado a Ele? Louvar a Deus é muito mais do que cantar na igreja. Louvar a Deus é muito mais do que fazer parte de um departamento. Louvar a Deus é uma atitude interior do coração que não depende de circunstância, não depende de momento, não depende da prosperidade, não depende apenas da saúde, não depende das coisas andarem bem. Louvor é reconhecimento de quem é Deus. Nós adoramos pelo que Ele é, nós louvamos por aquilo que Ele faz. Deus é maravilhoso. E o salmista está dizendo: olha, quão bom é louvar ao nosso Deus, quão agradável é prestar louvor, quão decoroso é estar atribuindo a Ele a glória que é devida ao nome dEle. Deus quer que você coloque Ele como primazia da sua vida. Deus não quer o resto do teu tempo. Deus não quer um pedacinho de você. Deus quer a primazia, a prioridade. Deus quer o absoluto. O louvor na nossa vida tem que ser o nosso oxigênio. Eu acordo louvando, passo o dia louvando, adormeço louvando. É isso que Deus quer da sua igreja. A Bíblia diz que os seus anjos o adoram de dia e de noite. Porque temos uma deficiência tão grande na adoração? Porque temos uma deficiência tão grande no louvor? Ausência de conhecimento. Quero hoje trilhar com você na palavra, nesse salmo. E eu quero te dar alguns motivos de você louvar a Deus. Te dar alguns motivos olhando para a palavra, para você magnificá-lo. Quero que você saia daqui com essa decisão da tua vida. Você não pode viver sem louvar e adorar a esse Deus. Sabe por quê? Porque além dele ser supremo, todo-poderoso, indescritível a sua grandeza, é Ele que cuida de você e te mantém. É Ele que sustenta a tua vida. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos, sem Ele não existimos. Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Esse texto, quando eu digo que foi escrito possivelmente no tempo de Neemias, é porque ele faz uma descrição de Deus que exala exatamente este momento. O versículo 2 do salmista está dizendo: olha, o Senhor edifica Jerusalém. Se você não observar o nuance contextual, vai passar desapercebida essa frase, vai passar por você sem você olhar quais são os detalhes que Deus quer ensinar para nós. O que significa isso? Deus edificar Jerusalém, o Senhor edificar Jerusalém. Ei, Jerusalém, terra dos jebuseus, a grande conquista de Davi. Davi fez de Jerusalém a capital de Israel. Capital essa que posteriormente foi construído o templo de Salomão. Se tornou a menina dos olhos dos judeus. A apreciação, o amor a Jerusalém é expressado através dos salmos, dos seus cânticos. Jerusalém é classificada como a glória de Israel. Porém, os erros, pecados, levaram Israel a viver uma situação desastrosa em 3 etapas. Babilônia veio sobre o reino do sul, veio sobre Judá e destruiu Jerusalém. O orgulho de Judá foi ferido.
suas portas foram queimadas, seus muros foram derribados, seu templo foi saqueado, colocado fogo, seu povo foi levado cativo para a Babilônia. E durante um período de 70 anos, estiveram eles ali cativos, sem pátria, sem templo, sem o seu habitat natural. Seu orgulho estava ferido, seus sonhos estavam despedaçados, sua história estava marcada e manchada. Aí o salmista diz: o Senhor edifica Jerusalém. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Durante 70 anos, o povo judeu ficou ali escravizado, cativo em Babilônia, mas sonhando. Salmo 137 diz que era isso. Nós nos assentávamos junto às margens do rio Quebar e chorávamos pelo cântico inicial. Sim, houve um tempo de choro, de clamor, por causa da inglória que estava a terra de Israel. Deus, no seu infinito poder, esse Deus maravilhoso, que mesmo quando nós erramos, Ele não quebra a aliança dele conosco. Paulo escreveu e diz: mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mediante a sua fidelidade, Deus abateu, entenda isso, abateu a poderosa Babilônia, aquela que era tida como tendo uma das 7 maravilhas do mundo de então, que tinha um exército avassalador, foi abatida, sabe por quê? Porque Deus haveria de edificar Jerusalém, Deus haveria de reconstruir, e o propósito de Deus era trazer o seu povo. Deus abateu aquela poderosa nação, aquele poderoso império, levantou os medos e os persas para libertar o seu povo. O grande Ciro assinou o decreto no ano 538, decretando que o povo poderia voltar para Jerusalém. O que eu vejo aqui, amados, o Deus que tem o poder de edificar Jerusalém, que tem o poder de tirar do meio daquelas ruínas, fazer reerguer sonhos, projetos, ideais. Zorobabel voltou para Jerusalém. Posteriormente, Neemias retornou. Muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, as portas foram recolocadas. E é por isso que o salmista agora está expressando: o Senhor edifica Jerusalém. Meu amado, não importa quantas ruínas aconteceram na sua vida, não importa o que foi queimado, o que foi quebrado, o que foi destroçado, há um Deus do céu que tem o poder de reconstruir tudo em você. Eu olho para a palavra e fico encantado com esse Deus. Não importa o tamanho das ruínas, Ele é Deus que reconstrói. Não importa o tempo de ruínas, já tinha passado 70 anos. Entenda, nós não temos muito tempo para viver, mas Deus tem uma eternidade inteira para cuidar de você. Ele tem todo o tempo necessário. Tua vida está na mão dele. Quem decreta o tempo sobre a sua vida é Ele. E quando Ele determina, entenda, no tempo de Josué, Deus havia determinado o milagre da vitória dele. Ele disse: olha só, quando o rei Ezequias
Ele é Senhor do tempo. Não importa quanto tempo você está em ruína, não importa quanto tempo que as coisas foram quebradas, despedaçadas, Deus está aqui nessa noite para reconstruir você, edificar a tua Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a tua comunhão com Deus, reconstruir a glória que você perdeu, aquilo que foi ferido, machucado, despedaçado. Ele tem o poder de reconstruir na tua vida. Mas ele tem uma questão a mais. Convivemos às vezes com as impossibilidades. Qual é a possibilidade militar, social, civil, de os judeus romperem com Babilônia? É zero. Zero. Eram cativos, não tinham rei, não tinham pátria, não tinha poder bélico. Como fazer uma revolução? Os outros para morrer todo mundo. Às vezes é assim que o homem se encontra. Como reagir? Como eu vou conseguir mudar minha vida? Que passos tenho eu que tomar? Ei, tem um passo que você pode tomar. Recorra ao Senhor. Foi isso que os judeus fizeram. Recorrer ao Senhor. Aquilo que eu posso fazer é apelar para o Pai, é dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho, Senhor, mas eu preciso. Aí Deus, dos altos do céu, Ele move o seu poder, a sua graça. Ele abate a quem tiver que abater, Ele levanta quem quiser que Ele tenha que levantar. Mas Ele atende o nosso clamor, a nossa oração, quando com sinceridade nós oramos, clamamos a Ele. Deus abateu aquele império para construir Jerusalém, para edificar Jerusalém. Deus edifica naquilo que é improvável. O que é a terra? A terra é uma bola que gira em um movimento de rotação e translação. Em quê? E no sistema orbital. Tá, mas como é que ele respeita essa órbita? Deus estabeleceu o sistema orbital onde 24 horas ela dá a volta em torno de si mesma. E durante 365 dias e 6 horas ela dá uma volta em torno do Sol. E o que sustenta ela? As mãos do Senhor. Ela não sobe e não desce. Ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus sustenta ela. Assim a tua vida. Deus tem o poder de te sustentar no meio do nada. Deus tem o poder de te erguer, de levantar, de fazer grande por causa do seu poder, por causa da sua glória. Quando Jerusalém foi construída, estamos estudando na escola dominical, os livros de história. E uma das coisas que meus irmãos questionando era que as pedras do templo foram cortadas e foram trazidas para o templo sem precisar ajustes na hora de serem colocadas na construção. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus vai construir nós. Ele vai cortar, Ele vai lapidar. Enquanto nós estivermos na terra, Deus está construindo em nós. Ele está lapidando a tua vida. Ele está preparando você para aquilo que Ele está construindo. Deus está edificando a vida da igreja. Mas o versículo 2 tem dois pontos aqui importantes. Primeiro, fala que o Senhor edifica Jerusalém. Segundo, Ele congrega os dispersos de Israel. As duas coisas estão interligadas. O Deus que edifica é aquele que trabalha com ruínas, é aquele que trabalha quando não tem recursos, é aquele que trabalha no meio das impossibilidades. Os judeus estavam há 70 anos despatriados, exilados, espalhados pelo mundo afora. E Deus ajudou. Deus congregou-os longe de casa, longe dos sonhos e dos ideais,
E a Bíblia diz que Deus ele congrega, significa dizer que Deus trouxe aqueles que estavam longe, que estavam distantes, porque Deus tem o poder de congregar, de unificar, de trazer de volta. Hein, amado? O diabo tenta retirar de nós o projeto de Deus. O inimigo ele tenta fazer-nos enxergar sempre o impossível. O inimigo tenta tirar de nós a visão de quem é Deus. Mas o Senhor quer abrir os seus olhos para que você veja que Ele tem poder de agir, seja onde você estiver, seja qualquer distância que estiver, não importa para quão longe o inimigo tenta levar a tua bênção. Deus tem o poder de repatriar, trazer de volta e dizer: aquilo que é teu, ninguém vai roubar. Aquilo que nos pertence, Deus traz, porque Ele é Deus. Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. O versículo 3. Agora só que ele amplia a visão dele. Ele estava falando de edificação. Ele estava falando de congregação, de ajuntamento. Agora ele já parte para um prospecto mais específico, de um nível mais pessoal. Ele diz aqui, ó: o Senhor, Ele sara os quebrantados de coração. Quebrantados de coração. Algumas traduções dizem assim: aqueles que estão quebrados no coração. Mas pode quebrar o coração. Coração na Bíblia fala de sentimentos. Coração na Bíblia está falando da nossa alma, em alguns aspectos. E nesse aspecto aqui está falando dos sentimentos que possuímos. O Senhor é aquele em que pela qual sara os quebrantados de corações. Qual era a condição que estava na nação de Israel? Israel estava quebrado. Coração quebrado porque, primeiro, pela humilhação nacional de ser arrancado da sua pátria. Segundo, pelas perdas dos entes queridos que eles tiveram no momento do cativeiro. Quantos que foram assassinados, quantas perdas que houve de pessoas queridas, preciosas. Essas perdas são irrecuperadas. Havia coração quebrado por causa disso. Havia perdas financeiras, consideráveis perdas, corações quebrados por aquilo que foi roubado, aquilo que foi arrancado, saqueado. Havia perda de identidade. Foram levados para o mundo pagão, conviveram no meio de um processo cultural totalmente diferente daquilo que eles viviam. E sabe o que a Bíblia está dizendo? O Senhor sara os quebrantados de coração. Deus toma as nossas tragédias, amados. Deus toma aquilo que nos atingiu e com o seu poder, Ele é o médico da nossa alma. Ele é o médico que sara as feridas do nosso coração. Eu costumo sempre dizer: Deus é especialista em problemas humanos. Deus é especialista em coração quebrado. Deus é especialista em vidas feridas. Ele tem o poder de nos curar, de nos sarar, porque Ele é Deus sobre a tua vida. Coração quebrado não assusta Deus. Ele sabe como lidar com o seu coração despedaçado. Quando algo se quebra, se despedaça, temos grande dificuldade para consertar. Podemos até mesmo colar, mas vai ficar ali algo imperfeito. O nosso Deus não. Quando Ele toma para o coração que está quebrado, Ele ajuda cada caco. Deus é capaz de tomar cada caco da tua vida, ajuntar, sarar,
Saber chamar essas circunstâncias. Ele é especialista em consertar corações humanos. Algo mais eu preciso dizer. Deus sabe exatamente o tamanho e a dimensão da dor que sentimos. Deus não é frio com você. Não, Ele sabe o que você está passando. Conhece. E Ele tem o remédio no tamanho exato da tua dor, no tamanho exato daquilo que você está passando. Talvez você chegou aqui hoje quebrado pelas decepções, quebrado pelas afrontas, pelas injustiças, quebrado pelas traições, quebrado pelas relações humanas, quebrado pelos alvos não alcançados, quebrado por si mesmo, pelas decepções próprias. Mas eu quero dizer para você que Deus é espírito e especialista em corrigir e consertar o teu coração. O versículo 3 está dizendo aqui que Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes a ferida. Ligar aqui tem o sentido de curar, restaurar, tocar. Deus é aquele que toma as nossas feridas, não para machucar mais, porque Ele não esmagará aquela quebrada, não apagará o pavio que fumega, mas Ele toma as nossas feridas, limpa e sara. Qual é a ferida da tua alma hoje? O que está ferido? O que está doendo dentro de você? O que está machucado no teu interior? No livro de Salmo, capítulo 107, versículo 20, a Bíblia diz que Ele envia a sua palavra e vos sara. Deus, eu estou enviando uma palavra de cura para a tua vida hoje. Deus quer sarar o teu interior. Deus quer curar a tua mente, teu coração. Talvez essa noite você precisa liberar perdão para algumas pessoas. Você precisa liberar o teu interior. As pessoas que te machucaram, te magoaram, te feriram. Deus, para curar você, Ele está dizendo: libera essas pessoas, solta elas, desprenda das cordas, que Ele vai tratar você, Ele vai cuidar de você. Mas você tem que confiar nele, você tem que crer nele. A Bíblia diz aqui, no versículo 4, que para mim é o ponto ápice desse texto. A Bíblia está dizendo aqui, presta atenção no que diz a Bíblia. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Sabe o que significa, irmão? O salmista aqui está tomando o texto de Isaías, capítulo 40. E eu faço questão de ler com você, se você quiser acompanhar a Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26. Ouça o que Deus está falando para você. É esse Deus que Ele quer que você louve a Ele. É esse Deus que cuida de você, é esse Deus que você serve. Olha o que a Bíblia está dizendo. Verso 26. Levantai ao alto vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Está escutando? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza da sua força e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não preciso dar uma aula aqui de ciência, mas eu quero apontar alguns dados aqui que me deixam estarrecido com esse texto. A ciência descreve o universo como algo infinito. Dentro dessa infinitude, o homem faz alguns cálculos. Nós que habitamos a Terra está no seu sistema orbital, no sistema solar da Via Láctea.
onde nós temos todo o nosso sistema planetário. No nosso sistema, na nossa galáxia, quando você olha para os céus, os astrônomos dizem que nós a olhos nus podemos enxergar até 5.000 estrelas. Isso nós podemos enxergar. Porém, na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, possui cerca, escuta isso, de 100 a 200 bilhões de estrelas. Tá? O que significa isso, pastor? No mundo inteiro, em todo o planeta Terra, existe apenas 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. A Bíblia está dizendo que Deus chama todas as estrelas pelo nome e cada uma delas se apresenta diante dele. Na nossa galáxia, Deus sabe o nome das 200 bilhões de estrelas que existem. Sabe o tamanho, a dimensão, a distância de cada uma delas. Opa, mas tem um outro ponto. Estou falando só de uma galáxia. Sabe qual é o número aproximado de galáxias existentes? Mais de 200 milhões de galáxias. E sabe o que dizem eles? Os cientistas? Que cada galáxia dessa possui uma margem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Dá para você fazer a conta? Não temos número. Por isso infinito. Desses trilhões e quinquilhões de estrelas que os homens não conseguem nem ao menos enumerá-las, o Deus que você adora, que louva, sabe o nome de cada uma delas, criou cada uma delas, conhece a massa de cada uma delas, como elas. Ele chama elas pelo nome e cada uma se apresenta diante dele. Levanta, rala, chora, vai. Sim, esse Deus é esplêndido, magnífico, excelso, glorioso, supremo Deus. Aí o versículo 5, mediante a revelação que o salmista está batendo, voltando para Salmo 147, ele diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento não tem limite. Ei, o seu entendimento não tem limite. Se você jogar 200 bilhões de nós no computador, vai travar. Deus sabe o nome de cada galáxia. Deus sabe o nome de cada estrela de cada galáxia. Porque Ele é Deus supremo, majestoso, Ele é grande, grande, poderoso, grande em poder. Seu entendimento, seu conhecimento não tem limite. Não há limite para Deus. Glória a Deus. E sabe por que às vezes não louvamos? Eu disse no início da mensagem: porque não conhecemos. Mas certa vez o menino virou para o seu pai, olhou para o alto e viu um avião lá em cima voando. E ele disse: pai, o que o avião carrega? Disse pessoas. Mas pai, não tem como. Ele é tão pequenininho, como é que cabe as pessoas lá dentro? E ele olhando disse: pai, estava na minha mão, pai. E aí um dia o pai dele pegou e levou ele até o aeroporto. E quando ele chegou lá, ele viu os aviões. Ele ficou extasiado e disse: pai, não tem como, é o mesmo. Sim, é o mesmo, filho. Mas lá em cima ele parecia tão pequenininho. Aquele é tão grande, tão grande, tão grande. Eu quase perto ele de vista, pai.
É assim também a nossa visão. Quanto mais longe de Deus, menor é a nossa visão que nós temos acerca do tamanho dele. Quanto mais se aproxima dele, você vai percebendo quão grande é o Senhor, quão grande é o Deus que você serve. Quanto mais você conhece ele, mais maravilhoso ele vai se tornando para você. Quanto mais ele se revela para você, mais magnífico, mais excelso, mais sublime. Isso vai te encantando. Você vai se apaixonando por ele. Você vai vivendo a glória dele. Você enaltece, você o adora, você o louva. E você percebe: eu não posso parar de adorá-lo. Eu não posso parar de louvá-lo. Pastor, o senhor falou das estrelas, das galáxias. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Ei, querido, se Deus no meio do nada construiu e fez todos esses sistemas de galáxias, ele fez todas as estrelas e mantém cada uma delas, o que é tua vida para ele não cuidar de você? Ele sustenta todas essas coisas, ele cuida de cada uma delas. Mas tem uma questão: talvez você olhe, pastor, mas você tem bilhões e bilhões de estrelas, será que Deus está ocupado demais? Não. Deus nunca estará ocupado demais para que ele não possa te atender, para que ele não possa cuidar de você. A Bíblia diz: buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o coração. Ele está sempre disponível para você. Deus quer nessa noite que você confie nele. Confie nele. Acredite. Entrega teu caminho ao Senhor. Deixa ele cuidar de você. Não tem que fazer as manobras da sua vida. Não tenta curar você mesmo seu próprio coração. Um dos grandes males hoje que o ser humano vive chama-se a automedicação. Ele se automedica, ele é seu automédico. Para que você tentar resolver aquilo que o grande Senhor tem poder de resolver com você? Para que você tentar curar aquilo que o Senhor já tem o remédio para a tua alma, o remédio para o teu coração? Eu quero encerrar essa palavra. Como eu disse, muitos nuances e detalhes aqui em todo o percurso desse salmo, mas quero encerrar com o versículo 13. Versículo 12 e 13 diz assim: louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ó teu Deus, pois ele te fortalece os ferrolhos das tuas portas e abençoa aos teus filhos dentro de ti. Louve, 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 ó Jerusalém, porque foi o Senhor que te reconstruiu. Louve, ó Sião, pois o Senhor teu Deus te edificou. Deus está nos chamando à adoração, Deus está nos chamando ao louvor. E Ele diz para nós aqui: Ele fortalece os ferrolhos da tua porta. Ei, quem guarda a tua vida, Deus, a tua segurança está no Senhor. Ferrolhos fala de trancos. Ei, quem vai te guardar de todo o mal é Deus. Os ferrolhos que coloca na nossa porta é Deus. E a Bíblia diz que a porta que ele fecha ninguém abre. Não tem demônio, não tem reino das trevas. Ninguém pode abrir aquilo que Deus fechou. Deus está fechando a boca do inimigo e ele não pode se levantar contra você. Deus, ele te guarda e te livra de todo mal. E o inimigo não pode arrombar a porta que Deus colocou no teu ferrolho. Chama,
professará